Então, Brahai, sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo a leitura do Midrash. Continuamos aqui estudando o livro de Juízes. O pequeno Midrash diz no livro de Juízes, ok? Estamos na página 71, aonde o povo de Siquém vai se revoltar contra Avimelech, ou Abimeleque. Então, vamos embora. Relembrando a vocês que vocês gostam de estudar a Torá, se vocês gostam de sair fora da caixinha, né? É a maneira mais fácil de dizer assim, colocar os pensamentos, o juízo de vocês, pensar fora da caixinha, você está no lugar certo, ok? Então vamos lá, pessoal. O povo de Siquém se volta contra Avimelech, ok? Avimelech governou Eretz Israel por 3 anos. Ele tinha um exército forte e punia quem opusesse a ele. Avimelech conseguiu algo de bom para o povo de Israel? Nós não temos certeza. Alguns dizem que ele lutou contra os inimigos de Ben Israel. De uma coisa temos certeza: ele não era um sofetim que julgava os judeus de acordo com a Torá. Se certificavam que todos os judeus fossem tratados com justiça. Depois de 3 anos, Axé cumpriu a maldição de Otã, e era a hora de punir o perverso Avimelech, bem como o povo de Siquém. Axé fez o povo de Siquém odiar Avimelech, e ele começou a pensar, a pensar nele como um tirano insuportável, lamentavam dele com corado, eles se lamentavam, como eles desejavam se livrar dele. Se atacar abertamente, ele revidaria como seu exército. O povo de Siquém conspirou secretamente para matar Avimelech. Eles encontraram um grupo de homens cruéis que estava pronto para se esconder nas montanhas, a esperar Avimelech passar. No entanto, por um tempo, Avimelech não apareceu. Então, esses homens selvagens se mantiveram ocupados, roubando, traiçoemente inocente. Logo se espalhou a notícia de que havia bandido escondido na montanha. Avimelech ouviu falar e fez questão de não viajar naquela parte da terra. Portanto, o plano do povo de Siquém falhou. Ele não conseguia pensar em outra maneira de se livrar de Avimelech. Certa vez o povo de Siquém estava dando uma festa no templo do seu ídolo. Depois de colher e espremer as uvas, eles comiam e bebiam e estavam de bom humor. Eles amaldiçoaram abertamente Avimelech. Se não tivéssemos que obedecê-lo, disseram, não poderíamos suportá-lo. Mas esse momento, um não-judeu passou pela cidade de Siquém com os seus irmãos, e o nome dele era Gaal. Ele ouviu o povo xingando Avimelech, e o chefe de Siquém, Zevul, a quem Avimelech havia indicado sobre a cidade. Por que vocês continuam servindo Avimelech? Gaal perguntou às pessoas de Siquém. Por que obrigação vocês têm com ele ou com Silval, Silvul, Vocês não precisavam obedecer nenhum deles. Se vocês deixarem as coisas por minha conta, eu lutarei uma batalha e acabarei com Avimelech. Vamos reunir todo o povo de Siquém, barricamos a cidade de todos do lado. Avimelech não poderia entrar. Entretanto, isso
isso irei com os meus homens para encontrá-lo e vamos vencê-lo. O povo de Siquém concordou. Quando o chefe da cidade de Siquém, Zebul, soube do plano de Gaal, ficou furioso. Ele enviou mensageiro secreto para Abimele, aconselhando Gaal e os seus irmãos convencer a cidade de Siquém a se rebeliar contra você. Não espere até que seja tarde demais. Venha aqui com seu exército durante a noite e ataque assim que o sol nascer. Gaal e seus homens não saberão sobre seu ataque, porque naquele momento eles estão viajando em sua direção. Depois de assumir o controle de Serem, você pode cuidar de Gaal como achar melhor. Abimele ouviu os conselhos de Zebul. Naquela mesma noite, ele marchou como seu soldado em direção a Serem. Quando ele estava perto da cidade, desse o sinal de ataque e Abimele estava esperando Gaal e os seus irmãos saírem da cidade primeiro. De manhã, Gaal organizou os seus homens para viajar até Abimele e atacá-lo e o seu esconderijo. Na verdade, o exército de Gaal ainda estava dentro do portão de Siquém, ocupando com alguns arranjos de última hora. Gaal estava prestes a dar ordem para marchar, quando notou alguma agitação à distância. Gaal ficou desconfiado. Poderia ser a tropa que se aproximava. Ele decidiu esperar e ver. Quando isso, Zebul, o chefe da cidade, chegou no portão para assistir a partida do exército de Gaal. Gaal comentou com Zebul: acho que vi pessoas descendo do topo da montanha. Zebul percebeu que algo estava dando errado. O exército de Abimele deve ter saído muito cedo. Ele estava ansioso para tranquilizar Gaal e fazê-lo sair. Você não está cometendo um erro? Respondeu Zebul. Não há pessoa lá. O que você está vendo é apenas sombras nas montanhas, e que parecem pessoas. Nem um pouco existiu. Gaal, há homens marchando da montanha mais alto e vejo claramente outras divisões emergendo da planície também. Zebul percebeu que não podia enganar Gaal. A verdade ficaria clara em alguns minutos. Zebul, portanto, mudou o tom e disse, ironicamente, agora vamos ver o que haverá com a sua boca grande e gabando-se, com a boca grande se gabando, quando disse quem é Abimele que devemos servi-lo. Bem, aqui está ele com o seu exército. Lembra como você debochou dele? Vamos ver se você realmente pode acabar com ele como você declarou. Gaal ordenou que o seu exército marchasse em direção aos homens de Abimele. Uma batalha eclodiu na frente de Siquém. O povo de Siquém brigou com Gaal e foi uma batalha pesada que continuou o dia inteiro. Mas ele finalmente, pelo final do dia, Abimele havia vencido os homens de Gaal e o povo de Serem. Ele entrou na cidade e matou todas as pessoas que moravam lá. Ele quebrou as casas e semeou sal nos campos para que nada pudesse crescer lá novamente. Esse foi o cumprimento da maldição de Otã, que um incêndio sairia do espinho e destruiria as árvores. O povo de Serem mereceu ser punido por ter
apoiado o assassinato dos filhos de Edom e permitiu que Avimelec se tornasse rei. Não sabemos o que aconteceu a Gaal e os seus irmãos. Eles podem ter sido mortos na batalha ou expulsos. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos parar por aqui. E vamos dar uma continuidade. Vamos tentar fechar logo essa parte aqui, pessoal. Acho importante a gente fechar essa parte. Ok? Vamos lá. O fim de Avimelec. O plano de Hashem era que toda a maldição de Otã se tornasse realidade. O primeiro, Avimelec destruiu o povo de Serém, então ele também seria destruído. Algumas pessoas importantes de Serém possuíam uma torre forte fora da cidade. Elas haviam se barricado na torre para ficar salvo do exército de Avimelec. Ele pensava que depois de algum tempo seria capazes de atacá-lo. Avimelec ouviu falar dessa torre e imaginou um plano cruel. Levou seu soldado para uma floresta próxima e ordenou a eles: façam do que fizer e sejam rápidos. Com duas machadadas, Avimelec cortou galhos e colocou no ombro. Todos os seus homens fizeram o mesmo. Eles cortaram o galho e colocaram nos ombros juntos, e eles marcharam para a torre. E eles empilharam os galhos ao redor da torre e atearam fogo na pilha. A torre e todas as pessoas dentro foram queimadas. Havia cerca de 1000 pessoas que morreram nesse terrível incêndio. Em seguida, Avimelec e seus soldados marcharam para Tevet. Essa cidade ficava ao lado de Serém. Também participaram da rebelião contra Avimelec. E o exército de Avimelec conquistou a cidade, mas havia uma torre forte no centro de Tevet. E as pessoas se esconderam nessa torre e atacaram os seus portões com segurança. Avimelec ordenou que as tropas queimassem, assim como em Serém. Mas dessa vez o castigo de Hashem chegou para Avimelec. Enquanto ele estava de pé diante da torre, uma mulher na torre jogou parte de uma pesada pedra de moinho sobre ele e esmagou o seu crânio. Ele sabia que ia morrer e ordenou ao seu servo: puxe a sua espada e me mate. Não quero que as pessoas digam: uma mulher matou Avimelec. O seu servo golpeou Avimelec e ele morreu. Podemos ver claramente cada pessoa, cada parte, Podemos ver claramente que cada parte da punição de Avimelec foi planejada por Hashem. Amidá que mitá. Ele havia matado sua própria família. Em troca, ele foi morto pela sua própria família. O povo de Serém e de Tevet era o parente dele, Mesmo uma pessoa que não é sadik costuma ter piedade do seu próximo, do seu próprio irmão. Avimelec, no entanto, agiu sem piedade com seu irmão. Em troca, uma mulher que geralmente tem piedade das pessoas agiu cruelmente com ele. Como Avimelec costumava pensar em novos planos cruel em sua cabeça, e o seu crânio foi esmagado. Assim como ele matou seus irmãos com uma pedra, ele foi morto com uma pedra. O Pasuk em Mishnah 26:7 nos diz: quem cava uma cova
para fazer o mal a outro cairá nela, e quem rola uma pedra para prejudicar o outro será atingido por essa pedra. Uau, que provérbio, que palavras. Foi exatamente isso que aconteceu com Avimelec. Tudo o que ele planejou para os outros foi feito com ele. O servo dele hoje esfaqueou. Este também foi o castigo adequado para Avimelec. Era filho de uma Pelegres. Pelegres é concubina, ok? Uma esposa secundária. Ele deveria ter se tornado um servo de seus irmãos. Em vez disso, ele fez de si governante. Portanto, o seu servo trouxe o seu fim. Assim que Avimelec morreu, todos os combatentes pararam. Bene Israel perceberam que o castigo de Avimelec tinha sido de Hashem. O povo de Tevet não se vingou dos soldados de Avimelec, e os sobreviventes foram para casa em silêncio. Bene Israel viram claramente que Hashem puniu o povo de Serem com um fim terrível, por ser ingrato com Gideão, e apoiaram em apoiar Avimelec, e ele puniu Avimelec por sua maldade. Uau, vamos lá. Bom, aqui nós temos outras partes. Nós vamos falar algumas coisinhas no próximo vídeo. E aí a gente vai falar um pouco sobre Tola, sobre Iai, que é Jair, né? Enfim, vamos falar um pouquinho, bem pouco dele, porque a Bíblia não fala muito dele. Mas no próximo vídeo vamos falar sobre eles, ok? Tudo de bom, muito obrigado. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, o seu comentário e vamos que vamos.